Olá, gente amiga, olá, gente querida, povo de Deus, a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que nós estamos de volta para mais um quadro, momento de reflexão. Muito obrigado pela sua companhia. Amém, meu querido. Meu abração a todos os amigos internautas. Que o Senhor Deus possa estar te abençoando e desde já desejar um ótimo final de semana a todos vocês. Durante 2 dias eu estive bastante gripado, bastante rouco, mas estamos aqui, irmãos, para deixar a nossa palavra, a palavra de Deus, para a meditação dos nossos irmãos e em especial dos nossos amigos. A irmã Josete Amaro, Deus abençoe a serva de Deus neste momento. Um abração a todos da família. Que Deus abençoe ao Flávio José de Santana, meu amigão. Transmito o nosso abraço aí ao meu amigão compadre Zé. Amém? Aí em Nazaré da Mata, em especial na Avenida Deoclides de Andrade Lima. Muito bem, meus queridos irmãos, na tarde deste dia, queremos falar a palavra de Deus, uma palavra que nos veio forte ao nosso coração, lembrando a todos que amanhã, a partir das 15 horas, nós vamos estar aqui, ao vivo, com mais um testemunho. Nós vamos estar ouvindo um obreiro da casa do Senhor, um diácono da nossa igreja aqui, Assembleia de Deus, que vai estar contando toda a sua trajetória. Ele que é um pernambucano, e aí nós vamos glorificar a Deus pelos feitos do Senhor na sua vida. Mas hoje, meus queridos, abra sua Bíblia, se você assim puder, no livro de Eclesiastes, capítulo... Vamos ver aqui, meus queridos, Eclesiastes, capítulo de número 12. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. Este é o nosso livro para a reflexão de hoje. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores, pois já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem os que estão no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, se despedaça o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Glória a Deus. Meus queridos irmãos,
que nesta tarde, da qual não posso dizer literalmente ser uma tarde especial, uma tarde feliz, haja visto os acontecimentos na nossa nação, que Deus possa usar de misericórdia a nossa pátria e que possamos estarmos guardados no Senhor. Então, meus queridos irmãos, Palavra de Deus, neste capítulo 12 de Eclesiastes, onde Salomão faz este esboço, e acredito que um esboço bem direto e proposital aos corações dos jovens, dos jovens, na qual também acredito que alguns dos jovens assistirão a este vídeo, acompanharão a esta palavra. Que o Senhor Deus te abençoe por intermédio da mesma nesta tarde. Amém? Que o Senhor te abençoe. Então, meus queridos irmãos, nós vamos observar, pegando um gancho nesta fala de Salomão, e entender, meus queridos irmãos, nosso irmão Flávio está dizendo, com certeza Nazaré está sem combustível e sem gás de cozinha, não é? Aqui também no estado de Santa Catarina são 50 vias paralisadas, e os hospitais, do governo e hospitais particulares também estão parados, e alguns mercados sem frutas, sem verduras, e está uma situação calamitosa, de fato e de verdade. Nosso abraço aí, nosso irmão, meu amigão Flávio, interagindo conosco. Muito obrigado pela sua participação. Vai um abração, amiga Paula, não somente a Paula, mas também a sua irmãs, que coopera aí com a loja. Muito bem, Deus abençoe. Então, meus queridos irmãos, palavras, conselhos, orientações de um experiente servo de Deus, que foi Salomão, homem pelo qual recebeu como dádiva de Deus um grande grau de conhecimento, de sabedoria, e ele distribui esta sabedoria, distribui o seu conhecimento sobre as várias etapas da vida do ser humano, e ele chega até os moços, até os jovens, com esses conselhos, e aquilo que é bom devemos abraçar, aquilo que é louvável deve ser considerado. Então, meus queridos, Salomão aqui neste capítulo 12, ele faz uma observação de que a força, ela está bastante concentrada, principalmente na juventude. A mocidade, ou é na mocidade, que a força e a resistência são maiores. E isto foi visto pelo sábio Salomão. É na mocidade que a força e que a resistência é percebida, é notável, ela é maior, não é verdade? Então ele está neste capítulo 12 fazendo um contraste entre a juventude e a velhice. Ele faz esta comparação e dentro desta chama a atenção dos jovens para que neste período em que ele goza da perfeita saúde, de toda a sua energia, de toda a sua força, dentro desses conselhos,
fazer o seu bom uso, fazer o seu bom funcionamento, desenvolver bem todo o processo da sua juventude, investindo as suas forças naquilo que é justo. Amém, meus queridos? Naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. E é lamentável nós vermos nos noticiários o que está bem estampado na mídia, nos casos de violência no nosso país e no mundo. O maior alvo desses ataques está relacionado aos adolescentes e jovens. Hoje eu estava vendo uma notícia no estado de Goiás, onde 9 adolescentes morreram numa penitenciária, não é? Eles fizeram lá um motim, não é? Uma revolução, e dentro dessa revolução 9 foram ceifados. E a gente sabe quantos, irmãos, nesta mortalidade que existe no nosso país, 90% deles são pessoas jovens, são adolescentes. Então são pessoas que estão enveredando, estão entrando por caminhos que o próprio Salomão disse e advertiu nos provérbios que ele mesmo escreveu, em que há caminhos que para o homem parece perfeito, adorável, prazeroso, no entanto o fim deste caminho é desastroso, é frustrante, são caminhos de morte. Minha oração ao meu querido Adriano Soares, que Deus te abençoe, servo de Deus, muito obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso momento de reflexão. Mas, meus queridos irmãos, Salomão aconselha. Nos seus provérbios, se analisarmos do capítulo 3 ao capítulo 7, ele reserva estas páginas, ele reserva um momento para falar para os filhos, para falar aos adolescentes, para falar aos jovens. Não é verdade, irmãos? Então, nós estamos vivendo uns dias que nós devemos parar para ouvir mais. Glória a Deus. Ouvir nossos pais, ouvir os mais experientes, os bons conselhos. Glória a Jesus. Porque eles cooperarão, irmãos, nos momentos das nossas escolhas, de nossas decisões. E é fundamental fazer isto, fundamentado nas orientações, nos conselhos que possamos receber. Então, o sábio Salomão chama a atenção dos jovens para que eles se despertem, porque a vida passa com muita pressa. Hoje, olhando nos espelhos, eu percebo meus cabelos já quase todos brancos, não é? É verdade que o meu pai, já aos 45 anos, os cabelos já estavam todos brancos, né? E eu percebo que os meus já vão estar todos brancos também. E com isto entendo que como passou rápido a minha juventude, né, irmãos? Eu fico pensando, se eu não tivesse aceitado a Jesus, se eu não tivesse vivido um pouco deste evangelho, talvez olharia para trás decepcionado por ter investido mal todo o meu tempo, ou o tempo em que durou a minha juventude, e colocar a consciência para funcionar e pesar as nossas ações
as nossas obras. Que foi que eu produzi de bom, que eu pratiquei de bom. O que eu poderia considerar aproveitar bem a vida. Não é, irmãos? Traduzindo o que seria aproveitar bem a vida. Então tudo isso são questões a serem consideradas. Meus queridos irmãos, e o sábio Salomão nos ajuda ou nos fornece esta compreensão na sua palavra. Glória a Deus. Neste contraste entre a juventude e a velhice, Salomão ele diz que quando envelhecemos, ou quando estamos ou estivermos chegando na velhice, vamos perceber aos poucos que a nossa força irá diminuir. Nós vamos aos poucos sentindo falta de algo em nossa vida, sobre determinadas ações que desejamos fazer, mas o nosso corpo já não corresponde como correspondia antes. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, a velhice é o tempo em que fazemos bem menos que na juventude, desenvolvemos bem menos do que na juventude. E de contrapartida, apesar de fazer bem menos, mas os problemas aumentarão, as dores aumentarão, os problemas aumentarão, as dificuldades aumentarão. Então, tudo isso são questões em que nós devemos calcular, devemos pensar para valorizar o tempo que nós temos, para sabermos investir bem a nossa força, não desperdiçando, não é, irmãos? Não jogando fora, quando poderíamos usar em favor do bem, em favor do reino de Deus. Glória ao nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. O desejo da mocidade, como eu disse a princípio, passa velozmente. A mocidade não é eterna, ela não dura eternamente. Como a minha juventude, ela já passou, e hoje percebo o quão pouco eu fiz, o quanto eu percebo que deveria ter feito bem mais, aproveitado bem mais. Glória a Jesus. Por isso que nós não podemos dar tempo ao tempo, que é um hábito, é um costume que nós temos de sempre procrastinar. Não é verdade, meus? Pausar, interferir ou deferir sobre os nossos compromissos, sobre os nossos deveres, deixando sempre para depois, deixando sempre para amanhã, quando poderíamos fazer agora. Então, meus queridos irmãos, esta palavra de Deus, eu amanheci o dia com este sentimento no coração, de me pronunciar nesta tarde, de me dirigir a você e, através da Bíblia, trazer essa conscientização de que os dias estão passando, as horas estão passando, e pouco está sendo feito de minha parte
da nossa parte para o reino de Deus. Em nossa volta, seja dentro da nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, do nosso estado, em qualquer momento e em lugar que estejamos, seja na escola, seja no trabalho, andando, viajando, existe muito o que ser feito, ou existe muita coisa a fazer. E pouco fazemos, irmãos, porque estamos acomodados dentro do nosso ego, nosso egoísmo, e estamos estacionados. Por isso, o sábio Salomão, ele traz esse alerta para nós. Lembra-te do teu Criador, no dia da tua mocidade. Lembra-te, antes que venham os dias em que você possa se arrepender por não ter feito o que tanto poderia fazer. Glória a Deus. Então devemos lembrar do nosso Criador. Devemos lembrar de Deus. Até que a Bíblia traz orientações de que o servir a Deus na juventude proporciona uma liberdade bem maior de tempo. Não é verdade, irmãos? O servir a Deus na juventude permite avançarmos, ir mais além, pelo fato de não sermos tão compromissados. Então temos liberdade para cultuar, liberdade para evangelizar, liberdade para visitar, para mover alguma ação. Vai o meu abração ao meu amigão Gesimiel da Silva Pimentel. Saudação à família do nosso irmão Dedinha, meu amigão Delson. Que Deus abençoe os servos de Deus, que Deus se visite com saúde. Amém. Então, meus queridos irmãos, estas palavras de Salomão, quando nós vemos o versículo de número 2, nos conselhos de Salomão, ele diz: lembra-te do teu Criador antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. E o que o sábio Salomão ele quer dizer com isso? O que é que tem a ver a relação do jovem com o escurecer do sol, da lua, das estrelas, das nuvens carregadas de chuva? Qual é a relação que isto traz? Mas é uma representatividade, são figuras que Salomão ele aborda aqui no capítulo 12 para falar sobre a chegada da velhice. É verdade. Então, meus queridos irmãos, este texto aqui, mais do que nunca, fala da chegada da idade, da chegada da velhice, quando os olhos não podem contemplar as novidades, as maravilhas das criações. E isso para nos ajudar a entender o que acontece, meus queridos irmãos, quando a visão começa a enfraquecer. Então, atente você para este detalhe, que quando Salomão fala sobre
Antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas, está falando antes que escureçam a visão, ele está falando dos olhos, que quando a idade chega, que quando a velhice chega, a visão diminui e aos poucos vamos tendo dificuldade de contemplar as maravilhas que Deus ele criou. Não é verdade, meus irmãos? Então, isso ajuda a entender, irmãos, que a nossa visão não é mais aquela visão dos 18 anos, dos 20 anos, dos 30 anos. Na velhice, a visão ela é enfraquecida. E aí Salomão ele admoesta: lembra-te do teu Criador quando tu tem uma boa visão. A irmã Roselita Maria, que Deus abençoe a serva de Deus, que tu pode ler a palavra, que tu pode dirigir, tu pode guiar, ser guiado. Não é verdade? Ele diz, primeiro ponto em que Salomão apresenta aqui, fazendo este comparativo, este contraste da juventude com a velhice, é que na chegada da idade, a tua visão será afetada, a tua visão será prejudicada, ela será reduzida. Isso vai investir mais esforços e sacrifício para nos mantermos na busca de enxergar as criações de Deus. No versículo 3, Salomão disse: olha, jovem, lembra-te do teu Criador. Pensa no teu Criador. Vive novidades no caminho do Senhor. Aproveita este tempo. Aproveita este momento em que tu estás e investe de forma honesta, principalmente no serviço da casa de Deus. Por que, Salomão? No versículo 3, ele diz assim: antes em que no dia em que venham tremer os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E mais uma vez nós estamos percebendo Salomão trazendo as suas advertências e ilustrando que na chegada da idade, e até abro um parêntese para dizer que Salomão não está condenando a velhice. Não é que no chegar da terceira idade você perdeu. Não é que na chegada da velhice você não signifique ou não represente nada. Não é isso que Salomão está falando. Ele está falando é que na velhice as forças é diminuída e pode ser tarde demais quando pensarmos em fazer algo para Deus sem a força que tínhamos antes, sem o vigor que tínhamos antes. E aí nós vamos sentir a falta. E aí nós vamos, não é verdade, irmãos, entender o porquê de não ter feito tudo isto antes, investido antes. Fecha o parêntese. Então Salomão ele diz: no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes
e cessar os moedores, porque por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas as janelas. Então, nesse versículo 3, Salomão ele fala dos dentes, né? Quando ele diz assim: antes que venham cessarem os moedores, pois já serem poucos, e na velhice os dentes eles também vão se envelhecendo, se enfraquecendo e se perdendo. Então ele fala dos dentes que moem os alimentos, não é? Então, por já serem poucos, por conta da idade. Também ele fala, irmãos, em escurecer os que olham pelas janelas. Mais uma vez, Salomão está falando sobre os olhos, a visão prejudicada. Meus queridos, o envelhecimento traz a perda da força. Mas será uma honra, será uma alegria para nossa geração, para mim particularmente, chegar na velhice e chegar com alegria, compreendendo que na minha juventude eu pude fazer algo que bom no reino de Deus. Como eu disse, eu aceitei a Jesus com meus 17 anos e 6 meses. Irmãos, eu aceitei a Jesus ainda muito jovem. E grandes foram os desafios na minha trajetória cristã. Não foram poucos, muitos foram os desafios. Longo caminho percorrido, mas eu sei que daqui para frente ainda há muito a ser feito, ainda há muito a percorrer, mas já sou feliz em poder chegar até a idade em que estou e ver que na minha juventude eu glorifiquei a Deus, em que na minha juventude eu me dediquei ao serviço da obra de Deus. Amém? Aos meus 19 anos, tive a oportunidade de cooperar na lista de culto como auxiliar de trabalho. Glória a Deus. Aos 22 anos, como diácono da igreja, jovem. Aos meus 24 anos de idade, como presbítero da igreja. E olhe, irmãos, e ainda jovem, diante de todos os desafios e toda a pressão, seja psicológica, emocional. Então, todo este processo passei, mas na minha juventude, no serviço da casa de Deus. Aleluia. Os perigos do caminho, posso dizer isto com muita propriedade. Nas trajetórias que passei, nas mãos dos assaltantes, é verdade, pelas crises e de tantas situações adversas, mas o Senhor tem cuidado de nós. E glorifico a Deus por isso. E continuando com a nossa palavra, Salomão, ele continua mostrando algumas razões pela qual nós devemos despertar nos dias da mocidade. Lembrar de Deus, lembrar do Senhor.
Ora, irmãos, eu já tive a oportunidade de evangelizar, como fui superintendente de evangelismo durante 8 anos. Então, nós temos em nossa equipe crianças, pré-adolescentes e adolescentes, jovens. E muitas das vezes, quando abordávamos jovens e efetuávamos o convite, era muito comum ouvir das pessoas aquela afirmação: eu sou muito jovem ainda para aceitar a Jesus. Eu sou muito jovem ainda para estar na igreja. E eles diziam: deixa eu aproveitar mais a vida. Quem sabe nos meus 30 anos de idade eu penso sobre isso. E já tive a oportunidade de ouvir alguém dizer: irmãos, quando eu estiver aposentado, sem nada para fazer neste mundo, aí eu vou caminhar para a igreja. Salomão, ele continua trazendo com muita ênfase o teor da sua mensagem, capítulo 12 de Eclesiastes. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho mais contentamento, não tenho mais força, não sinto mais prazer, não sinto mais alegria. Irmãos, este é um momento para pensar sobre isso. A você jovem que está me ouvindo, é um tempo para se pensar, porque ainda dá tempo. Se você queira, ainda dá tempo refazer as ideias, parar um pouco, ser mais atencioso neste quesito e recomeçar, meu querido. Seja este o meu conselho, junto às palavras de Salomão. Ainda dá tempo. Amém? Você que está me ouvindo agora, ainda dá tempo de começar tudo outra vez. E dessa vez, irmãos, vai dar tudo certo. Amém? Mas não permita que a vida passe por você e você esteja desapercebido. Glória a Deus. Quero dizer que Deus conta com a tua vida. Quero dizer que Deus precisa de você, meu querido. Aleluia. Assim como no Evangelho está escrito: grande é a seara, grande é o campo, mas poucos são os trabalhadores. Ainda há vagas, ainda cabe mais alguém nesta seara. As portas estão abertas. Venha você também. Não é, irmão? Somar forças para que juntos, em um só pensamento, como ensinava o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 2, que tenhamos o mesmo pensamento ou sentimento que houve em Cristo Jesus e vivermos para revolucionar os nossos dias através da palavra. Paulo também, aos Coríntios, capítulo de número 12, ele rogou a Deus, orou a Deus, pediu a Deus pelos romanos, para que eles pudessem se despertar, consagrar, apresentar os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através de um culto racional.
Glória a Deus. E que o povo não viesse de forma alguma aderir ao sistema desse mundo. E eu quero aqui trazer mais clareza ao capítulo 12. E no versículo de número 4 tem algo bem interessante. O apóstolo Paulo, ele diz ou acrescenta na sua fala, não é? Versículo 2: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque vocês serão beneficiados. Os maiores beneficiados somos nós mesmos. Amém, irmãos? Quando Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Então, tudo aquilo que nós fazemos, desenvolvemos, plantamos, nós mesmos colheremos daquilo que plantamos, daquilo que fazemos. Glória a Jesus. Ele disse: vocês vão experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas eu preciso, irmãos, transformar pela renovação do nosso entendimento. Não é? Quando eu percebo nas redes sociais as pessoas debaterem contra a política, porque não conseguem respeitar as opiniões alheias, e aí, para que eu não abra mão dos meus conceitos, uso todo um argumento, uso todas as minhas forças. Quando essas forças de ordem ética, moral não funcionam, então eu ataco com todas as outras armas para tentar denegrir, para tentar ferir aquele que não quer e não aceita as minhas opiniões. E aí fica esse jogo, não é, irmãos? Como cristãos, como servos de Deus, ofendendo, atacando, ferindo a integridade ou a moral, se expondo. Não é verdade, irmãos? Então a gente não precisa atacar ninguém. Eu não preciso forçar nem obrigar que ninguém aceite as minhas ideias, o que eu acho, o que eu penso. Mas também eu tenho o direito de expor. A renovação do nosso entendimento, ela pode acontecer todo instante. E às vezes eu não paro para pensar sobre isso, você não para pensar, porque o mundo está avançando, as coisas estão evoluindo, mas as nossas ideias, os nossos pensamentos precisam se renovarem. Amém? Não é isso que Paulo falou? Renovar, ou seja, transformar. Esteja sempre transformando. Esteja sempre atualizando, mudando o seu pensamento. Porque a partir de que você transforma as suas ideias, os seus conceitos, você também avança. Você também cresce. Você também desenvolve. Então não adianta estacionar, travar, parar. Amém, meus queridos irmãos? E o sábio Salomão continua nos seus argumentos, falando aos jovens, aconselhando aos jovens: lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus, lembrai-vos do Senhor. E é magnífico isso, irmãos.
Glorificado seja Deus para todos sempre. O versículo 4, Salomão disse: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. E se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Então percebam aqui que Salomão permanece falando sobre a chegada da velhice, a chegada da idade. Então Salomão ele fala que conforme o envelhecimento, meus queridos irmãos, tende-se a ter menos sono e acordar cedo. Não é verdade? Até o sono é reduzido, né, irmãos? Quando ele diz assim: e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Está falando aqui do sono, não é verdade? Que é reduzido, e o acordar cedo demais. Porque não consegue ter o sono, não consegue ter aquele sono da juventude. É verdade. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Meus queridos irmãos, que Deus possa estar nos abençoando. Quando Salomão fala da voz dos pássaros, ele fala da pessoa que se levanta cedo. Quando ele fala de todas as filhas, ele fala das cordas vocais. Na verdade, todas as filhas, todas as vozes, na verdade, do canto se baixarem. Então, essas vozes do canto expressas por Salomão é as cordas vocais. E a nossa voz também vai baixando, vai se limitando. Nosso som, vamos perdendo a força, né, irmãos, para falar em alto som. Não é? Meus queridos irmãos, que Deus esteja nos abençoando, nos ajudando quanto a essas recomendações em que o sábio Salomão traz para nós, para as nossas vidas, para os nossos corações. Amém? E cheguem a ter, versículo 7, quando ele diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Até este exato momento, o que nós devemos fazer é aproveitar bem a nossa vida. Amém? E esta orientação que eu deixo para todos os pré-adolescentes, para os adolescentes e para os jovens. João escreveu e disse: eu vos escolhi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e por isso vencestes o maligno. Um abraço à irmã Josiele Melo, que Deus abençoe, serva de Deus. Vocês são fortes. Então, meus queridos irmãos, é o conselho de Salomão. Lembre do seu Criador no dia da tua mocidade. E este lembrar, irmãos, não é apenas a memória, na memória, mas é o lembrar na atitude. Mas é o lembrar em ações, no fazer, no agir. Lembra do teu Criador. Amém? No dia da tua mocidade, deseje estar na presença de Deus. Alimente este sentimento. Como o salmista Davi lhe disse:
Ah, irmãos, me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E o ir à casa do Senhor para Davi era muito mais que um passatempo, era muito mais que a opção do momento, por não existirem outras melhores. Mas o estar na casa de Deus para Davi tinha um sentido todo glorioso. O desejo de estar no Senhor, ele até acrescentou para que eu possa contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. E ele diz mais: porque no dia da adversidade, quando os problemas vierem, o Senhor me esconderá no seu agrilhões. O Senhor me protegerá. O Senhor me livrará. Lembra do teu Criador. Faz algo para Deus enquanto você pode fazer. No Salmo 42, o salmista, ele relata um período da sua vida em que ele lamenta de não poder o fazer mais, meus queridos. No Salmo 42, o salmista, ele diz assim, meus queridos irmãos, no versículo 4, Salmo 42, verso 4, diz: quando me lembro disto, quando me recordo, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, uma multidão que festejava. Mas a realidade da vida do salmista não era isso. Festa, alegria, contentamento fazia parte do seu passado. Mas o momento presente do salmista está no versículo a seguir. Porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Era o momento presente do salmista. Não é verdade, irmãos? Mas que o Senhor Deus abençoe fortemente e poderosamente você. Amém. Que estas palavras tenham servido de alento e que estas palavras tenham chegado a um tempo oportuno e que você, refletindo, possa pensar sobre o dia de hoje, não é? Essa semana que está se encerrando, não é? Depois de amanhã, uma nova semana começará, se Deus assim nos permitir. Então, meus queridos, temos a oportunidade de fazer tudo diferente e buscar fazer tudo melhor em favor do reino de Deus. O servir a Deus abrange toda a ação voltada para o ser humano. Amém? Servir ao reino de Deus implica todas as etapas da nossa vida, todo o nosso viver, como família, como cidadão, como funcionário ou patrão, vendedor ou comprador, aluno ou professor, seja lá quem você seja na sociedade, rico, pobre, gordo, magro, não importa, mas o servir a Deus traz para nós ensinamentos gratificantes, porque neste serviço da casa de Deus aprendemos a perdoar, aprendemos a amar, se bem que o amor é o mandamento ensinado por Jesus no seu ministério. Capítulo 15 do Evangelho de João. Ele diz: um mandamento vos dou: amai
vossos inimigos, assim como vos tenho amado. Que ameis uns aos outros, assim como eu tenho vos amado. Foi Jesus quem disse: e sereis meus amigos, se obedecerdes o que eu mando. Amém? Então, no serviço da casa de Deus, a gente aprende a respeitar o nosso próximo, a valorizar mais a vida, a dar importância às coisas simples, a sermos tolerantes. É verdade, irmãos. A sermos mais humanos, a entender que não somos melhores do que ninguém, irmãos. Não é verdade que o mais importante do viver não é o que você tem, não é ter, mas é o ser, aquilo que você é. Amém? É mais importante do que tudo, irmãos. Os valores desta vida não se comparam com os valores da eternidade. E por essa razão, o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, ele nos convidou, não é? Se, pois, ressuscitastes com Cristo através do novo nascimento, através do Evangelho, buscai as coisas que são de cima, não somente isto, mas pensai nas coisas que são de cima. Nós devemos, sim, irmãos, depositar este tesouro nos céus, com as nossas obras. Amém? Abraçando, liberando um sorriso, uma boa ação. Tudo isto faz com que o nosso viver seja um viver produtivo de boas ações na presença de Deus. E aí, quando você chegar na velhice, vai chegar, irmão, com os pés no chão, consciente de que usou todo o tempo da sua mocidade para o serviço do reino. Meu muito obrigado pela sua companhia nesta tarde. Amém? Muito obrigado mesmo. Estaremos de volta em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Amém? Meu muito obrigado mesmo. Se você puder, compartilhe este vídeo. Amém, meus queridos? Este vídeo também vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Momento de Reflexão pb.fabio, tudo maiúsculo, é o nosso canal no YouTube. E aí você acesse lá, se puder se inscreva e também participa das nossas reflexões. Esse canal no YouTube, né, fazem 15 dias que eu fiz lá este canal, para que também pudesse divulgar a palavra de Deus. Amanhã nós vamos estar recebendo um obreiro da Igreja Assembleia de Deus aqui de Itajaí, trazendo o seu testemunho. E até lá, se Deus assim nos permitir, eu te aguardo aqui no nosso quadro Momento de Reflexão. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Um abração e até a próxima.